Então, primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 11 a 24. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, que bom que você está aqui conosco nesta transmissão. Então vamos lá, 1 João 3, de 11 a 24. Para ganhar tempo, eu leio o versículo, faço o comentário. Então, 1 João 3, 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Mensagem desde o princípio, o Evangelho. Aquilo que foi anunciado acerca de Cristo a esta comunidade. A Bíblia, no Novo Testamento, resume todos os mandamentos em dois. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Então, amemos uns aos outros, o segundo mandamento, que Jesus fala que é tão importante quanto o primeiro. Então, o versículo 11 já denuncia para a gente a temática que João introduz, do amor de uns pelos outros. Então, vamos lá. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. É a única vez que João, nesta carta, vai trazer um personagem, um símbolo do Antigo Testamento, para dar uma lição. Então ele vai remeter lá a Caim e Abel, o primeiro homicídio, que Caim acaba matando Abel. Então ele vai usar esse exemplo do homicida Caim para tipificar, para mostrar o ódio, né? O ódio na Escritura é comparado ao assassinato. Então, quem odeia, ainda que não mate, a intenção é de assassinato. Né? Então, se você tem esse animus necandis, né, lá, a linguagem jurídica, né? Se você tem essa intenção de ódio, então você já tem cometido assassinato, segundo a Escritura. Então, a simbologia de Caim e Abel, muito conhecido por todos nós na história de Caim e Abel. E ele justifica, dizendo que Caim fez aquilo porque ele era ruim mesmo, e fez por inveja do irmão que fazia as obras justas. Então, João está abrindo um contraste entre o povo aqui desta comunidade, que permaneceu firme na Escritura. Então, essa igreja que leu esta carta antes da gente, esse povo que leu antes da gente, estava sofrendo com uma cisão. A igreja tinha passado por uma divisão. Um grupo havia saído, né, os dissidentes, e fundaram uma seita cheia de heresia, entre elas que negava a humanidade de Cristo, que vivia no pecado e pior, né, que pregava o ódio, principalmente o ódio àqueles que permaneceram fiéis à palavra. Se você tem dúvidas sobre esses dois grupos, procure lá a nossa primeira aula, a introdução, onde eu falo um pouco mais sobre esses grupos. Tem aqui na página e tem também no YouTube, no canal Igreja Presbiteriana de Blumenau, todos os vídeos desse estudo em 1 João. Bem como o de Oséias, né? Nós estudamos Oséias também, os vídeos estão disponíveis. Tá? Então, essa dinâmica de que esse povo que nega Cristo, consequentemente, vive um ódio pelos irmãos. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É interessante esse foco, né? Todo sistema que vai contra aquilo que a Bíblia diz torna-se território hostil para o cristão. Então, quando João fala de mundo aqui, não é aquele dualismo que eu já falei, né? As coisas do mundo. Então, não está se remetendo àquilo que é matéria, aquilo que é o nosso planeta, mas falando a um sistema corrupto que vai contra o Senhor. E é óbvio, tudo aquilo que não gosta de Jesus, tudo aquilo que prega contra Jesus, toda a militância anticristo, né? O capítulo passado, né? Esse grupo é taxado de anticristo pelo próprio João, por causa das suas más obras, eles vão ser hostis aos cristãos. Então, todas as vezes que você assumir a sua posição de fé, um grupo que é contra, um grupo que persegue, né, vai haver hostilidade.
Estranho é quando o mundo começa a gostar muito de cristão. Estranho é quando a gente começa a ser muito elogiado, muito bem aceito na comunidade, todo mundo na cidade e no país gosta da gente, tem um monte de pastor famoso, tem, sabe, quando o cristianismo é muito amado no meio secular, quando há uma aceitação assim tremenda de duas uma, ou realmente há uma comoção e um avivamento tremendo neste local, ou é a gente que está vivendo como se fossem os outros. Porque se não está causando incômodo, se não está havendo perseguição por mantermos a nossa postura cristã, ou é porque nós estamos muito acomodados e não vivendo diferente de nenhum daqueles que não são cristãos, ou realmente é um avivamento assim sobrenatural em que o cristianismo é aceito de maneira tão grata por todos e por todas. Então desconfie de muito pacifismo também, porque é estranho a Escritura esta adulação ao Evangelho por aquilo que não é por um sistema secular, né? Então não é cristão, não tem um fundo cristão, aí fica bajulando muito, olha lá, desconfie. Desconfie de todos aqueles que têm interesses ao cristianismo e não são cristãos. Tá? Hipocrisia na certa. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A prática, a prática em favor do outro deve ser algo natural àquele que é salvo. É óbvio, a gente deixa muito a desejar, mas a quem bate a nossa porta, a gente sempre tem a preocupação em fazer algo, em tentar ajudar dentro da medida daquilo que nós conseguimos. E aquele que tem ódio e vira as costas e vive de uma maneira indiferente aos outros, aquele que não se importa com os outros, aquele que é egoísta, que pensa no seu próprio umbigo, a Escritura compara ele como aquele que não conheceu Cristo, ou seja, permanece na morte, não foi salvo ainda, não foi convertido, tem um defeitinho de fabricação. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, remetendo a Caim, né? Aquela ideia do homicídio de Caim e Abel. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, um relato assustador por parte do escritor desta carta, né? Deste sermão, desta exortação que foi enviada como carta a este povo aqui, que aquelas pessoas que praticam o ódio, que têm ódio, são assassinos. E pior, eles são qualificados como pessoas que não foram salvas. Então é duro isso aqui, não é brincadeira, não é. São palavras duras, palavras duras. E o 16 é daqueles de dar vergonha. A gente decora João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Né? Todo mundo decora, né? o João 3,16. Mas o 1 João 3,16 também deveria estar estampado em quadros, em geladeiras, decorado na nossa mente. Olha o que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É daqueles versículos extremamente incômodos, daqueles versículos que fazem com que a gente pense muito na nossa vida e na nossa prática. Se Cristo deu a vida por nós, temos que dar a vida pelos nossos irmãos. Olha, vou ser sincero, eu acho que esta é a prática mais difícil do cristianismo. Esse amor liberal, esse amor incondicional, esse amor que empobrece pelo outro, esse desgastar-se pelo outro, é muito difícil, mas é uma prática estritamente cristã e nós devemos fazer isso, servir uns aos outros. Se Cristo deu a vida por nós, temos que dar a vida uns pelos outros. E a vida é o extremo, né? Então veja, o versículo está usando uma figura de linguagem que é um exagero, né? Mas que não necessariamente não precisa ser literal em algum momento, mas usando o que a gente tem mais de precioso, a nossa vida, ou seja,
A vida do outro deve ser julgada superior à nossa própria, porque se alguma condição nós tivermos que morrer servindo o outro para que ele viva, assim nós devemos proceder, porque foi o que Cristo fez por nós. Essa aqui é a parte difícil do cristianismo. Você acha que é difícil decorar a pergunta do Catecismo de Westminster? Que difícil é decorar os sola Escritura, sola Graça, lá os 5 solas da Reforma? Você acha que difícil é ler as Institutas do Calvino em latim? Difícil é isso aqui. Você acha que difícil é aprender a cantar Castelo Forte, lá o hino do Martim Lutero em alemão? De maneira nenhuma. Difícil é você fazer isso aqui. João 3,16. Eu vou ler de novo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Tarja preta, né? Difícil, difícil. Mas é uma condição e nós temos que aprender a viver isso. 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Gente, aí o pessoal acha que só Tiago que aborda esse tema, que só a carta de Tiago que aborda, né, esse tema de que o cristianismo é uma prática de amor pelos outros. Tá aí João. Tá aí João. E veja que o interesse teológico de João é muito diferente do de Tiago na carta de Tiago. Então veja, há um interesse teológico extremamente diferente de um para o outro, mas ambos abordam uma consequência. O cristianismo é sempre prático. 90% do cristianismo que a gente vive é teórico. Né? 90% é teórico. 5% é litúrgico. E talvez 5%, e olha lá, ainda seja essa prática. Deveria ser o contrário. Devia ser 99% prática, 0,5% litúrgico e 0,5% teórico. Vamos ser francos. O que a gente faz? A gente vive dentro da igreja. A gente ora, a gente assiste culto, a gente acompanha a liturgia, a gente canta, a gente lê uns livrinhos aí, dá uma discutida na escola dominical e vai embora para casa. Às vezes a gente participa da reunião de oração, ora por todos os problemas de todo mundo, mas pouco se faz de maneira prática aquelas pessoas que estão pedindo oração por um emprego. Mas são poucos que falam, poxa, será que ele está passando necessidade? Vamos juntar todo mundo, fazer uma vaquinha aí, mandar uma grana para ele, porque talvez ele esteja passando alguma dificuldade financeira e está quieto, é orgulhoso, não fala, etc. Né? Então é complexo, mas esta é a realidade. Nós vivemos um cristianismo estritamente teórico. É muito bonito a prática litúrgica, ir lá, participar do culto, né? Adoração, confissão de pecados, ação de graças, cantarinos, cânticos, tudo afinadinho, bonitinho, maravilhoso. Mas essa nossa vida dentro do templo devia ser 0,5% e é 90%. E a prática nossa no dia a dia, servindo essas pessoas, se compadecendo delas, dividindo os bens que Deus nos deu, deveria tomar a nossa vida e o nosso tempo. Não é fácil. Desculpa, não estou sendo hipócrita nem demagogo. A carapuça serve em mim também, tá? Não sou a Madre Teresa de Calcutá e tenho uma inveja santa daquela mulher, que é um grande exemplo vivo do que se dá para fazer. É um exemplo vivo do que se dá para fazer. O reverendo Dr. Albert Schweitzer, né, o trabalho que ele teve. Então a gente sempre fala das irmãs, dos irmãos católicos, que realmente tem uma postura, uma irmã Dulce, a Madre Teresa, mas também quando você vê a história do missionário, pastor, médico, teólogo e pianista, né, Albert Schweitzer, a renúncia que ele teve para servir como missionário entre os pobres é tremendo, é protestante, é evangélico, protestante. Então eu não gosto muito de ler a vida desse pessoal, é que eu fico morrendo de vergonha depois. Mas é uma necessidade gritante para a gente. Cristianismo mais prático, menos teórico. Igreja acontece muito mais fora do templo que dentro do templo. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tudo que eu falei há pouco. Não adianta ficar falando que a gente ama. Ô, meu irmão, te amo em Cristo. Desculpe quem faz isso, não tome como crítica, tá? Pelo amor de Deus. Que qualquer coisa que a gente fala agora dá até medo, né? Mas é uma coisa minha. Eu não gosto daquele momento em que você tem que meio forçado abraçar o irmão que está do teu lado. Ô irmão, sai do teu lugar agora e vai abraçar o outro que está do teu lado. Meu, você viu o cara, você chegou no culto, você sabe que ele está ali, você só deu um olá.
E daí você vai constrangido, às vezes, a abraçar. Aí tem gente que não gosta de abraçar, tem gente que não gosta de ser abraçado, ou tem gente que é abração. E fica aquele negócio assim, parece que meio... Eu acho que quando é espontâneo, nem precisa falar nada. Não há nenhuma lei que proíba você, em qualquer momento do culto, levantar-se e dar um abraço em quem você gosta. Se bem que agora é afastar-se de abraçar, né? Não pode abraçar, só quem está com você na sua casa. Fora da sua casa, não abrace ninguém. Recomendação do Ministério da Saúde. Dá até multa isso aí, dá prisão. Não abraça ninguém agora, não. Mas entende? Então eu te amo, meu irmão. Agora mas você só dá aquele abraço. E é só naquele dia, porque se não pedir na música, você não abraça. Você faz 20 anos que você senta no mesmo banco que aquela pessoa e só abraça ela na hora e quando alguém pede, agora dê um abraço aí no teu irmão. Daí você dá aquele abraço, depois passa mais 20 anos sem sequer fazer um telefonema para ele. Então, mais prática, menos teoria. É o que nós precisamos. Cristianismo não é institucional. Cristianismo não acontece dentro da igreja e dentro da instituição. Cristianismo acontece dentro do nosso coração. Quando nós, na rua, fora das quatro paredes, exercemos aquilo que Cristo fez nos evangelhos. Isso é cristianismo. O resto é instituição. Então vamos lá, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, como que se dá a clareza que a pessoa é um discípulo, é uma discípula de Jesus? Nesta prática cotidiana. Quando se vê a verdade, quando o cristão vive a Bíblia, você pode decorar. Quem tem memória boa, decora mesmo. Mas praticar é outra história. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, como João está abordando esse tema extremamente difícil, acende um alerta na cabeça de todo mundo. Peraí, João. Peraí, meu. Mas eu também tenho dificuldade em fazer isso. Eu não segui aquele grupo herético que serve, que quer fazer uns pecados malucos, que nega a humanidade de Cristo, que quer seguir as filosofias gregas, que não quer acreditar mais em vida eterna, não quer acreditar mais em nada. Nós não fazemos parte desse grupo. Nós estamos aqui na comunidade, mas esse amor tão radical que você descreve aí, para a gente é difícil. Então o versículo 20 agora é um alívio um pouco para a gente, né? Um estomazil quando está com azia. Pois se o nosso coração nos acusar, e é óbvio que o nosso coração aqui não é tomado como sentimento, coração aqui é tomado no âmbito de consciência, quando a tua consciência lhe acusar. Por isso que a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando nos gregos da vida, porque tem um monte de coração no Novo Testamento, e cada coração às vezes quer dizer uma coisa, né? Eu acho que só não tem coração o órgão mesmo, no sentido literal, né? Mas a ideia é que, quando a mente acusar, e aí a gente fica desesperado diante de um diagnóstico desse, nós também temos pouca prática, e nem por isso somos hereges, e aí? Fala, Deus é maior que tudo e conhece todas as coisas, ou seja, é Deus que efetua em nós a condição de fazermos, mas Ele não faz por nós, Ele dá todas as condições. Inclusive, esse texto duro não é um tapa na nossa cara para ter um cristianismo mais prático? Por que a gente não tem, então? Entende? Deus já nos deu a condição. O que a gente tem que ir e fazer? Versículo 21, que é o complemento do 20. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, se a tua mente te está dando uma apertada aí agora, de opa, eu estou em falta, veja o que você pode fazer. Não precisa, vou lá agora, vou vender tudo que eu tenho, vou vender até o gato, e vou pegar e vou dar o dinheiro aos pobres. Não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quanto àquilo que Deus quer que a gente faça. Talvez uma coisa tão radical assim você não esteja preparado para isso. Mas às vezes é um saquinho de feijão, de arroz, às vezes é um telefonema, às vezes é uma conversa, às vezes é, enfim, é um gesto de carinho por quem está do teu lado. Então, observe. Né? Mas agora, se você tem a consciência mais tranquila, então, como o texto diz, confiante diante de Deus, temos confiança diante de Deus. Então, quem tem a mente tranquila, que já pratica, tem um cristianismo mais prático, glória a Deus, é o que todos nós deveríamos. Eu, particularmente, não tenho, eu tenho a mente bem acusada quando eu penso na prática cristã e na teoria. Né? Então, eu não fico tranquilo, não, eu fico incomodado como algo que eu poderia fazer mais. 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então,
a guarda dos mandamentos, ou seja, a exposição do evangelho. Essa ideia de guardar a lei, de guardar o evangelho, tanto em João como nas suas cartas, tanto no evangelho quanto nas cartas, para João, guardar a lei, guardar os mandamentos, significa guardar o evangelho, guardar aquilo que Cristo revela acerca dele na Escritura. Principalmente o evangelho de João, que era mais conhecido nesta comunidade. Então, essa ideia de guardar aquilo que Cristo fez, viveu, aquilo que é descrito, essa ideia de guardar o mandamento, guardar a lei, para João, tem esse sentido, né, da guarda da revelação de Cristo. Não necessariamente os 10 mandamentos lá de Moisés, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento e etc. Para esta comunidade aqui, tem mais a ver com guardar aquilo que os apóstolos transmitiram para eles acerca de Jesus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, parece-me que essas pessoas que vivem esta vida mais desprendida e mais num cristianismo mais prático, o que eles vão pedir para Deus nunca é algo com teor egoísta, né? Parece que Tiago dá uma complementada nisso também, que a gente pede e não recebe porque nós não sabemos pedir, talvez pela nossa prática egoísta. E alguns vão atrelar esse versículo a uma troca, né? Então se eu for bonzinho, corretinho, guardar o evangelho, tudo bonitinho, tudo que eu quiser Deus vai me dar? Não, porque se você vive o evangelho e guarda e realmente tem uma prática, a última coisa que você vai fazer é pedir alguma coisa para você. Você vai só ter tempo de pedir coisa para os outros, né? Então é só ler o evangelho todo, que aí a compreensão acontece por si só. Não precisa nenhum doutor para ficar explicando para você tintim por tintim. Se você ler a Bíblia toda, ler com calma, ler com tranquilidade, né? Pegar o dicionário para os termos que são difíceis, ou a nova tradução na linguagem de hoje, que é um português mais contemporâneo, você vê que a própria Bíblia se interpreta. Né? 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, toda a prática dos mandamentos, toda a prática se resume a este amor a Deus acima de todas as coisas, que está ligado à crença em Jesus Cristo e o amor ao outro. É interessante quando Jesus fala que o segundo mandamento, o amar o outro, é tão importante quanto o primeiro. Então, difícil, mas esta prática, esta crença, esta guarda faz parte do ser cristão. Por isso que fala, cristianismo não é uma filosofia, né? Não é um estilo de vida que eu resolvi seguir, não, é uma mudança, uma transformação radical nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso modo de agir, de pensar, de falar, até no nosso modo de trabalhar. Ou seja, uma transformação radical. Por isso, metanoia, mudança da mente, meta-mudança. Então, não há cristianismo se não há uma mudança radical nas nossas vidas. Versículo 24, e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus. Quais mandamentos? Crer em Jesus Cristo, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. É este mandamento aqui. Tá? Permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, a convicção que um indivíduo tem, que é de Deus, que é cristão, que pertence a Deus, vem pelo testemunho interno do Espírito Santo, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, nós cremos porque Deus fez que nós crêssemos nele. E esta crença que surge do Espírito Santo é o que nos prepara para as boas obras e para a prática do cristianismo, que é chamada de amor. Mas veja, na salvação, nós não temos participação nenhuma. Nenhum indivíduo se salva, nenhum homem, nenhuma mulher se salvam. Nós somos salvos por Cristo e pela sua graça. Somos salvos pela fé, pela ação do Espírito Santo em nós. Não temos participação nenhuma na salvação. Deus nos salva deliberadamente, num ato e num gesto de amor, tornando a nós o sacrifício de Cristo eficaz para o perdão dos pecados. Mas fora da salvação, quanto à prática das boas obras, o Espírito Santo nos habilita, mas ele não realiza por nós. É interessante, né? Ele nos habilita e nos usa, mas é uma postura nossa. É interessante isso, né? Então, não adianta a gente ser salvo e ser infrutífero, né? Porque nós temos toda a capacitação que o Espírito deu para praticar e para crer. Então,
Veja, é importante que a nossa fé migre desta concepção muito religiosa, muito a símbolos religiosos, muito ao ritual, né? É bonito o ritual, eu sou um cara bem ritualístico, gosto do ritual, mas o ritual deve ser um reflexo da prática, deve tomar o menor tempo possível. O maior tempo possível das nossas vidas deve ser gasto no cristianismo prático. E assim que Deus nos faça realmente cristãos que brilhem neste mundo, que as pessoas vejam Cristo em nós. E daí você acha que todo mundo vai ficar feliz e vai te abraçar. Vai nada. Quanto mais você parecer com Cristo, quanto mais a luz de Cristo brilhar em você, quanto mais você viver o Evangelho, aí você vai ser perseguido pelos dentro de casa, pelos fora de casa, porque é o que tem que ser.